Leitura do livro Viver Agora, de Joel Goldsmith, capítulo 3, parte 3. Discernimento espiritual traz cura. Se julgarmos pelas aparências, sempre veremos o pecado, doença, morte, carência, limitação, guerras e restrições de todos os tipos, e seremos limitados por elas, porque estaremos sofrendo por nossa própria crença sobre o que observamos. Quando o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, no entanto, recebemos o discernimento para não julgar pelas aparências. Então, quando somos chamados para qualquer tipo de ajuda, somos capazes de sentar em contemplação e meditação e perceber: Pai, é o teu Espírito que desperta, é o teu Espírito que revela a verdade exatamente onde está a imagem do erro. Deixa-me ouvir tua palavra. A parte mais difícil deste caminho é chegar a um ponto onde entendemos que não somos curandeiros ou agências de emprego, mas que nosso trabalho é puramente no nível espiritual, aquele nível de discernimento em que, porque o Espírito de Deus está sobre nós, sabemos que o homem aleijado não pode ser aleijado, porque Deus não o aleijou. E Deus é o único poder que existe. Sabemos que o cego não pode ser cego porque Deus não o cegou, e não há outro poder senão Deus. Não pode haver pecado, nem pode haver doença, porque Deus não os criou, e Deus é o único Criador. Mas não sabemos isso com a nossa mente. Não podemos saber essas coisas com nossas mentes. Não podemos nem sequer acreditar nelas. Quando somos ordenados espiritualmente e o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, no entanto, podemos ver que ninguém é um ser humano. Todos são divinos. Todos têm essa centelha do divino em si. Todos são filhos de Deus. Nesse entendimento, podemos olhar através da aparência, e então aqueles que se voltaram para nós respondem: Eu me sinto melhor, eu estou melhor. Nosso discernimento espiritual viu através da aparência o que nunca poderíamos fazer como seres humanos, mas o Espírito de Deus pode fazê-lo através de nós. Pode levar meses e anos para alcançarmos esta realização do Espírito. Não que demore anos para o Espírito estar sobre nós, mas quando ele vier até nós, será apenas um bebê e teremos que cuidar dele e nutri-lo. Teremos que habitar de modo secreto e sagrado com ele dentro de nós, até que, por seus frutos, outros comecem a perceber que há algo mais em nós do que apenas carne. O que é esse mais? O Espírito de Deus que habita em nós. Subtítulo: Quão grande é o impulso interno? A intensidade do impulso dentro de nós determinará quantas horas por dia dedicaremos à meditação e ao estudo espiritual. Algumas pessoas não conseguem se dedicar a praticar por mais de 1 hora por dia, e outras não podem parar em menos de 7 ou 8 horas por dia. Existem também algumas pessoas
que não consegue estudar os princípios espirituais mais do que alguns minutos por dia. Sua mente busca descanso e não pode se prender a essa disciplina específica. Mas há outros que não conseguem se livrar disso. Tudo isso depende do impulso interno. Isso não é uma questão de elogio ou culpa. Existem alguns que não estão preparados para o caminho espiritual. Há outros que têm a capacidade de tocar suas franjas, e isso é o mais longe que podem chegar. Então, há aqueles que são dirigidos até que alcancem o objetivo de comunhão consciente e união consciente com a fonte. Desde a infância, sejam chocalhos, bonecos, automóveis, televisão ou rádio, tudo tende a nos desviar de nosso objetivo. Tudo nos mantém tão ocupados aqui que não temos tempo para descobrirmos a nós mesmos e, no final das contas, perdemos a capacidade de fazer isso. A princípio, tentar encontrar aquela quietude e paz interior parece nos separar do resto do mundo. Isso nos deixa com uma sensação de solidão e, de uma forma ou de outra, devemos ser capazes de sobreviver a esse estágio. Isso não é muito diferente de um homem que, em sua determinação de ganhar $1 milhão, precisa se desligar de todos os relacionamentos normais enquanto empenha para conseguir aquele $1 milhão. Ele pensa que depois de ganhar seus milhões, ele pode voltar ao mundo e voltar a desfrutar das relações humanas e companheirismo de sua vida anterior, mas nessa época, alguns de seus vizinhos já terão 2 milhões e, portanto, ele não poderá parar até que ele tenha 3. A menos que estejamos dispostos a nos separar do mundo e a termos períodos para a descoberta do nosso eu, naturalmente não teremos sucesso em alcançar nosso objetivo de união com Deus. Mas, como o homem com seu $1 milhão, descobrimos que, depois de atingir essa união e comunhão, não ficamos satisfeitos até que tenhamos tudo o que existe nela. E assim persiste o impulso de estar em comunhão com Deus até que a experiência completa e perfeita seja alcançada. Quando alcançamos isso, temos a capacidade de desfrutar relacionamentos com cada ser humano em nosso nível espiritual em qualquer lugar. Temos companheirismo raro e rico, mas geralmente só acontece depois de sacrificarmos o companheirismo e as atividades humanas até que cheguemos a essa unidade com a fonte, e então descubramos nossa unidade uns com os outros. Cada vez que meditamos, quer sintamos ou não algum resultado direto disso, estamos nos aproximando de uma comunhão e união reais com nossa fonte. Vamos pensar na meditação não apenas em termos do que ela fará em nossas vidas, mas dos frutos que pode produzir para o mundo. Cada vez que alcançamos, mesmo por 1 segundo, a comunhão com a nossa fonte, estamos trazendo comida daquela fonte, não apenas comida que nos alimenta, mas comida que alimenta o mundo.
por sermos alimentados pelo Espírito do Senhor Deus, que está sobre nós, podemos alimentar os outros, porque os frutos espirituais e o alimento que surgem são demais para qualquer um de nós. Sempre sobram 12 cestos cheios para o mundo. Somente de uma maneira os problemas do mundo podem ser resolvidos e a paz estabelecida, se o mundo for alimentado espiritualmente. Através da comunhão com nossa fonte, geramos o alimento que alimenta o mundo, e então o que ocorre em nossa comunhão interior se torna o bem do mundo. Subtítulo: Nota de gabinete. No momento em que escrevo, é janeiro de 1963 e acabo de cancelar a aula expositiva e as aulas marcadas para 30 de junho, para ficar em casa por mais tempo de descanso e renovação espiritual. Toda a base do nosso trabalho é que vivemos a partir da consciência espiritual, mas um ano como 1962 de viagens constantes e em seguida voltando para casa com cerca de 3.000 correspondências, 2.000 das quais exigiam respostas, não me deixou muito tempo para o descanso e a renovação essenciais para viver nessa consciência. Portanto, não deixarei o Havaí até que saiba que a mensagem que vem brotará das profundezas da consciência espiritual. O ano de 1962 viu o mundo enfrentando enormes dificuldades e convulsões na África do Norte, Central e do Sul, Sudeste Asiático, Berlim e Cuba, para não falar dos problemas de finanças e indústria nos Estados Unidos. A julgar pelas aparências, o mundo chama isso de mal, mas eu digo a você que nada disso é mal. Pelo contrário, está tudo bem, e eu realmente quero dizer bem. Por que você acha que o Mestre disse: não vim trazer a paz, mas a espada? Você sabe quantos países na África e na Ásia alcançaram sua liberdade nos últimos 15 anos? E isso por causa de convulsões, guerras e ameaças de guerra? Nenhuma dessas liberdades teria surgido sem primeiro ter sofrido as convulsões. Não descobrimos ao entrar no caminho espiritual que também existem turbulências físicas, mentais e às vezes financeiras, porque nossa harmonia foi baseada não em um fundamento espiritual, mas apenas na lei e ordem materiais? Aqueles que entram no caminho espiritual não podem permanecer para sempre em uma base material como fundamento de vida, porque se o fizerem, experimentarão apenas harmonia física, material ou financeira. E onde está o avanço espiritual disso? Elevar-se às alturas espirituais só é possível por meio do que as criaturas chamam de morrer diariamente. Mas muitos estudantes no caminho espiritual têm a ideia de que se tiverem algum sentimento temporário de depressão ou distúrbio mental, isso é, morrer diariamente. Longe disso. Às vezes somos completamente privados de nossa saúde ou de nosso suprimento, se necessário, para que possamos mudar nosso fundamento do sentido material de bem para a consciência espiritual da harmonia divina.
Por isso então o Mestre não veio trazer a paz, mas a espada. Ele veio para nos erguer e despertar, para nos tirar da vida do maná de ontem, para que possamos nos elevar à realização do bem espiritual, harmonia espiritual, liberdade espiritual e paz espiritual. Da turbulência mundial na era presente virá a liberdade das nações de amanhã. Claro, é dito que essas nações ainda não estão prontas para isso, mas nunca estarão prontas para isso até que aconteça. Sempre que a liberdade chega, há sempre um período de ajuste, precedendo e seguindo sua conquista. Assim como houve com as colônias americanas depois da Guerra Revolucionária, antes que a Confederação fracamente unida de Estados se fundisse em uma nação. Nem a Inglaterra estava pronta para a liberdade na época da Magna Carta, ou mesmo tão tarde quanto a Carta de Direitos foi assinada, mas cada luta, cada convulsão, desde os dias da Magna Carta até e após a Declaração de Direitos, foi um passo que conduziu a essa liberdade de que o povo inglês agora desfruta sob sua forma parlamentar de governo. Toda conversa é muito chata. Dispenso análise da evolução humana, análises políticas totalmente dentro de conceitos da materialidade. Claro, ou bem ou mal, a humanidade evoluiu, mas acho essa abordagem aqui muito do Joel Goldsmith humano, inadequada e deslocada. Meu reino não é deste mundo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ninguém está pronto para nada até que experimente, mas a própria experiência indica que chegou o momento de prontidão para isso. Hoje, o Cristo entrou na consciência humana por meio das meditações daqueles que preparam o caminho, e ele vai derrubar, virar e revirar até que a harmonia espiritual, a paz espiritual e a prosperidade espiritual prevaleçam em todo o mundo. A julgar pelas aparências, a Revolução Americana, as guerras anteriores e posteriores à Magna Carta da Inglaterra, a Revolução Francesa e as revoluções sul-americanas foram todas más. Mas quem, olhando para trás, as rotularia assim? É verdade que todas essas guerras e convulsões teriam sido desnecessárias se a humanidade estivesse apenas pronta para parar de depender do maná de ontem e estivesse disposta a liberar seu controle sobre o que considerava bom para que todo o resto da humanidade pudesse compartilhá-lo. Mas a humanidade não é feita segundo esse padrão. Apenas o homem espiritual tem tais capacidades. Não haveria necessidade de greves, como as que atormentam os Estados Unidos e outros países, se os homens estivessem dispostos voluntariamente a compartilhar com seus irmãos. Mas até lá, o próprio fato de o trabalhador ter o privilégio de greve
deve ser visto como um instrumento para o bem, embora para o nosso sentido humano pareça haver muito mal envolvido no processo. Não julgue segundo a aparência, mas julgue o juízo justo. Esteja disposto a descansar e permanecer na verdade de que o Cristo entrou na consciência humana e a revirará até que cada um tenha consciência de sua identidade espiritual e desfrute dos frutos da vida